pessoal, tudo certo? Eu sou a Alana Rodrigues, esse é o Medicina Resumida e hoje vamos dar continuidade aos estudos do sistema endócrino. Nesse vídeo de hoje, vamos entender o funcionamento do eixo hipotálamo, hipófise, glândula endócrina, detalhando a parte anatômica e histológica do hipotálamo e da hipófise, e também entender suas funções dentro do eixo. Se está interessado pelo assunto, aguarda só um pouquinho que é logo depois da vinheta. Pode soltar! Então bora lá, pessoal. O eixo hipotálamo-hipófise-glândula endócrina é o principal eixo de regulação hormonal do nosso organismo. Isso devido à variedade de respostas fisiológicas que ele controla. Essa glândula periférica do eixo pode ser qualquer glândula periférica que eu disse no vídeo anterior. As adrenais, tireoide, ovários, testículos, sendo a ligação comum, vamos dizer assim, o hipotálamo e a hipófise. Então, para ter uma visão geral, o que acontece é o seguinte. No hipotálamo vão ter núcleos produtores e secretores de hormônios, que vão atuar na hipófise, levando essa a secretar outros hormônios, que vão atuar nas variadas glândulas endócrinas pelo corpo. Agora, para facilitar o estudo, vamos conhecer a estrutura anatômica, histológica e funcional desses componentes. E nesse vídeo, a parte histológica especificamente é pequena, mas tentei abordar tudo o que encontrei de importante, beleza? Então, vamos começar pelo hipotálamo. Primeiro, precisamos saber onde ele está localizado. Bom, o hipotálamo faz parte de uma pequena região do encéfalo chamada de diencéfalo, que nessa imagem está destacado de verde. É formado, além do hipotálamo, por outras duas estruturas, o tálamo e o epitálamo. O hipotálamo é essa região de amarelo e é delimitado pelo quiasma óptico mais anteriormente, pelo infundíbulo mais inferiormente e que liga o hipotálamo à hipófise, o tubo cinéreo e os corpos mamilares mais posteriormente. O hipotálamo é uma estrutura formada fundamentalmente por substância cinzenta, que internamente se agrupa em uma série de núcleos e nós vamos falar de alguns deles mais à frente. Ele desempenha diversas funções no nosso corpo, como controlar o sistema nervoso autônomo, regular a temperatura corporal, está envolvido com a sede, fome, sono e vigília, ritmo circadiano e, dentre outras funções, tem a de comandar a endocrinologia em geral, tanto por ação direta sobre a hipófise, como por ação indireta sobre as glândulas periféricas. O hipotálamo possui várias conexões dentro do encéfalo. Ele se conecta ao tálamo, se conecta à área frontal, e a que vamos focar hoje é a conexão com a hipófise. Então vamos falar um pouco sobre ela. A hipófise, também chamada de pituitária, é uma glândula muito pequena, com cerca de 12 mm de diâmetro transversal e 8 mm de diâmetro antero-posterior, sendo muitas vezes comparada com o tamanho de uma ervilha. Tem o formato ovoide e a coloração natural dela é vermelho acinzentada. Além disso, é contínua com o infundíbulo, que é esse prolongamento derivado do tubo cinéreo do hipotálamo. E onde ela se localiza? Bom, existe um osso na base do nosso crânio que é chamado de osso esfenoide, que nesse corte coronal é esse osso grande que parece um morcego. Ele tem uma depressão que parece uma sela de cavalo, por isso é chamado de sela turca ou sela túrcica, como você pode encontrar em alguns lugares. É nessa depressão, a sela túrcica do osso esfenoide, que a hipófise se localiza. E ela é coberta superiormente pelo diafragma da sela, que é uma membrana derivada da dura mater. E aqui uma curiosidade. A hipófise não tem como crescer para baixo, porque tem o osso, certo? Então, se ocorre um crescimento dela, ou o desenvolvimento de uma neoplasia, um adenoma hipofisário, por exemplo, o crescimento dele acaba atingindo principalmente o quiasma óptico, que tem uma relação anatômica estreita com a hipófise. E aí, um dos principais sintomas dessa patologia vão ser os distúrbios visuais. Agora vamos um pouco pela histologia. A hipófise tem uma origem embrionária dupla. Uma nervosa, originária do diencéfalo, e uma ectodérmica, originária da cavidade oral. E por isso possui uma divisão que acaba sendo anatômica e funcional. A parte nervosa se desenvolve pelo crescimento do assoalho do diencéfalo em direção caudal, ou seja, para baixo, formando a neurohipófise ou hipófise posterior. E a parte ectodérmica, que a desenvolve a partir de um trecho do ectoderma do teto da boca primitiva e cresce em direção cranial, ou seja, para cima, formando a bolsa de Raschke, que ao longo do desenvolvimento embrionário se separa da cavidade bucal, formando a adenihipófise ou a hipófise anterior. Calma que nós vamos falar de cada uma delas separadamente, começando pela neurohipófise, que é a porção de origem de tecido nervoso, como eu já disse. Ela é contínua ao hipotálamo por uma estrutura que vimos que é o infundíbulo. Ela é formada então pela eminência média, pelo infundíbulo e pelo lobo neural, também chamado de parte posterior ou par nervosa. Diferentemente da adenihipófise, que a gente vai ver mais à frente,
A neurohipófise não contém células secretoras e é formada basicamente por axônios hipotalâmicos amielínicos e por células gliais, os pituístos, que são células muito ramificadas e que agem como estrutura de suporte para as fibras e terminações nervosas. Essa parte da hipófise não produz hormônios. Vou repetir, não produz hormônios. Ela apenas armazena e secreta os hormônios produzidos pelos neurônios hipotalâmicos do tipo magnocelulares, assim chamados por terem corpos celulares maiores. O que acontece é o seguinte: esses neurônios produtores de hormônios têm seus corpos celulares localizados em núcleos do hipotálamo, especialmente os núcleos supraóticos e paraventriculares. Mas seus axônios, levando os neurônios produzidos, chegam na neurohipófise, especialmente no lobo posterior, através do trato hipotalâmico hipofisário. Para quem não lembra, trato é um conjunto de axônios. E secretam seus hormônios aqui, próximo aos capilares fenestrados. Esse depósito de hormônios formam aglomerados chamados corpos ou corpúsculos de Hering, que podem ser vistos no microscópio óptico. São dois hormônios que são armazenados e secretados pela neurohipófise. A ocitocina, que promove a contração da parede uterina no trabalho de parto e a contração das glândulas mamárias para a ejeção do leite materno, e o ADH, que aumenta a reabsorção de água pelos túbulos coletores, diminuindo assim a produção de urina e, consequentemente, a diurese. Mas esse hormônio será melhor explorado nos vídeos de sistema renal. Já a adenopófise tem origem ectodérmica e corresponde à maior parte da glândula, cerca de 75% dela. Além disso, não possui conexão anatômica com o sistema nervoso. Ela se divide em três partes. Parte tuberal, essa porção mais superior que abraça o infundíbulo e que junto com ele forma o que se chama de haste da hipófise. A parte intermediária, que é mais rudimentar em humanos e se localiza entre a neurohipófise e a parte distal. E a parte distal ou lobo anterior, que é a parte mais volumosa e mais importante com relação à produção dos hormônios. Então vamos aprofundar mais nessa parte. A parte distal ou parte distalis é formada majoritariamente por células produtoras de hormônios, sendo que a maioria deles são chamados de hormônios tróficos. Isso pelo fato deles terem trofismo, ou seja, afinidade por determinada glândula ou órgão. Essas células são do tipo cuboides ou poligonais e formam cordões sustentados por fibroblastos, entre os quais passam capilares sanguíneos, pertencentes ao plexo capilar secundário do sistema porto-hipofisário, que veremos mais na frente. Isso vai ser importante justamente para a secreção do hormônio direto no sangue. Mas possui outro tipo de célula, chamada célula folículo estelar, que ainda não tem uma função totalmente conhecida. Mas e as células produtoras de hormônios? Vamos ver quais são. Existem 5 tipos de células endócrinas da adenopófise e que produzem 6 tipos de hormônios diferentes. São elas: os corticotrófos, produtores de ACTH, tireotrófos, produtores de TSH, gonadotrófos, produtores de LH e FSH, somatotrófos, que produzem o GH, e os lactotrófos, que produzem prolactina. Esses 3 primeiros são basófilos e os 2 últimos são acidófilos. E aí, vamos falar de cada hormônio separadamente em outros vídeos. Mas eu disse no primeiro vídeo que a secreção desses hormônios precisa ser regulada, e um dos meios que eu disse foi a retroalimentação negativa, lembra? Pronto. Mas outro mecanismo se dá por meio da secreção de hormônios liberadores, e em alguns casos, hormônio inibidor da liberação. E esses hormônios serão secretados pelo hipotálamo. Mas como exatamente? Vamos ver. Esses hormônios liberadores vão ser produzidos por neurônios nos núcleos dorso-medial, dorso-ventral e arqueado do hipotálamo, que em conjunto são chamados de região hipofisiotrófica. Vocês podem encontrar esse nome em algumas referências. Eles vão ser diferenciados dos neurônios magnocelulares da neurohipófise porque eles têm corpos celulares pequenos e por isso são chamados de parvocelulares. E aqui vão ser produzidos hormônios liberador de cada hormônio produzido pela hipófise. Por exemplo, o TRH vai ser hormônio liberador de TSH, o GNRH vai ser hormônio liberador de LH e FSH, o CRH, hormônio liberador de ACTH, o GHRH, hormônio liberador de GH, e a somatostatina vai ser o hormônio inibidor do GH. E vamos ver de novo, com mais detalhes, cada um deles quando estudarmos as respectivas glândulas. Esses hormônios liberadores e inibidores vão ser então produzidos, secretados e chegam na adenopófise através do sistema porto-hipofisário. E vamos parar um pouquinho e entender esse sistema. Um sistema porta nada mais é do que um sistema composto por um vaso porta, que é um vaso que começa e termina nos capilares sem passar pelo coração, e pode ser venoso ou arterial. Por exemplo,
No caso do sistema porta venoso, o sangue vem da artéria, encontra uma rede capilar, passa para a circulação venosa e, ao invés de ir para o coração, esse sangue passa novamente por outra rede capilar. No nosso corpo existem outros sistemas porta mais conhecidos, como o porta do fígado e o renal. Mas voltando para o sistema porta hipofisário, ele constitui uma rede de capilares venosos que fazem a ligação entre o hipotálamo e a hipófise. Ele serve para transportar os hormônios reguladores da hipófise secretados pelo hipotálamo ao receber respostas neurológicas. Esses hormônios hipotalâmicos serão transportados por axônios até a eminência média, onde são secretados para o plexo capilar primário. Essa rede capilar superior é formada pela ramificação das artérias hipofisais superiores, que por sua vez são ramos da artéria carótida interna. O núcleo hipofisiotrófico do hipotálamo lança seu hormônio no plexo vascular primário, que se anastomosa formando a veia porta hipofisária, que se ramifica formando o plexo vascular secundário, localizado aqui na parte distal da adenopófise. Pronto. Aí ocorre a liberação na hipófise do hormônio estimulador. Ele vai se ligar ao receptor de uma célula específica, estimular essa célula a produzir determinado hormônio. Esse hormônio produzido vai entrar no plexo capilar secundário, daí vai para a veia hipofisária eferente e a partir dela vai chegar ao órgão-alvo. Se ficou confuso, volta um pouquinho, preste atenção na imagem que você vai entender, certo? E agora que falamos sobre essas duas estruturas do eixo, fica mais fácil entender sua dinâmica. Vamos lá! Cada eixo endócrino possui 3 níveis de células endócrinas: os neurônios hipotalâmicos, as células da hipófise anterior e as glândulas endócrinas periféricas. E aí, quando um paciente for afetado em um desses níveis, pode-se dizer que ele tem, respectivamente, distúrbios endócrinos terciários, secundários ou primários. Então, para finalizar e amarrar o conhecimento, vamos analisar essa imagem aqui. Aqui nós temos uma divisão hierárquica e, portanto, os níveis primário, secundário e terciário. E aí, para facilitar, eu vou dar nome a essa glândula periférica, usando como exemplo a tireoide, tá? Pronto. Devido a algum estímulo nervoso, o hipotálamo secreta um hormônio liberador de tireotropina, que passa pelo sistema porta hipofisário e atua na hipófise estimulando produção e secreção do hormônio trófico chamado TSH. Esse vai atuar lá na tireoide e estimular a produção de T3 e T4 que vão agir perifericamente. Pronto. O que acontece depois? Os hormônios T3 e T4 vão atuar por meio de uma alça de retroalimentação longa, inibindo a hipófise e o hipotálamo. E o TSH vai agir por meio de uma alça de retroalimentação curta e vai inibir diretamente o hipotálamo e dessa forma se consegue manter a homeostasia. Pronto. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Não esquece que os vídeos são apenas um complemento e que não substitui as aulas de seu professor e seus estudos pelos livros. Se gostou do vídeo, deixa aqui seu gostei, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade se você ainda não é inscrito. Qualquer dúvida ou sugestão, como sempre, nos comentários ou no Facebook do canal. E não se esquece de nos seguir no Instagram e no Snapchat, beleza? Então, um grande abraço e até a próxima!